Queridos irmãos e irmãs, este domingo o Evangelho de Jesus Cristo nos traz as meditações da parábola do Reino de Deus. Era uma expressão não muito bem conhecida, não muito bem entendida, compreendida pelos discípulos, inclusive até a ressurreição do Senhor, inclusive a Filipe, que se apresenta a Jesus perguntando: Senhor, é agora que vais restaurar o teu reino, ou seja, o reino de Israel, o reino desta terra? Então Jesus apresenta aqui algumas parábolas para corrigir os discípulos em relação ao reino de Deus. Algumas declarações nesse sentido. Em primeiro lugar, diz Jesus que o reino de Deus é algo que vem com ele. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo de vós. Em segundo lugar, o reino de Deus é um dom, no sentido de que é algo da ordem sobrenatural. O poder de Cristo sobre os demônios é a prova de que este reino de Deus está próximo. Mateus 12, 28. Mas a condição para entrar neste reino, no reino dos céus, é a conversão do coração. O reino de Deus está próximo de vós, convertei-vos. Marcos 1,15. Em primeiro lugar, então, o reino de Deus ou o reino dos céus é silencioso, ou seja, não vem, como acreditavam os judeus, como uma guerra cruenta contra o Império Romano. Não é isso o reino de Deus. Internamente, este reino de Deus é a graça, sobrenatural infundida por Deus nos corações e que se dissipa pelo mundo inteiro como a semente de mostarda. Externamente, este reino de Deus é a própria igreja, a igreja de Deus, que cresce também como aquele broto da primeira leitura de hoje, cresce e cresce tão alto e dá tantos frutos que todos vêm descansar à sua sombra. Também a imagem da mostarda, do grão de mostarda, que foi plantado pequeno com alguns 12 discípulos, mas cresceu de modo absurdo. A igreja de Deus que está no mundo inteiro, que impera no mundo inteiro, a igreja católica. Esta igreja de Deus é a igreja católica apostólica romana. E esse reino, portanto, é a graça, é o reino de Deus como alguém. O reino de Deus é como alguém que espalha uma semente, como uma semente que cai no coração e, por ser silencioso, é interno, cresce por dentro. O reino de Deus, dirá Jesus, já está entre vós. E este reino de Deus também é plantado como uma semente. Quando a igreja prega com fidelidade a palavra de Deus, lança no coração humano aquela palavra de Deus. Quando a igreja batiza, planta esta semente. Quando a igreja oferece o sacramento, ela planta esta semente nos corações. Este reino de Deus é a igreja, a própria igreja, e assim como a semente de mostarda cresce, pequena, aquele grãozinho de mostarda pequeno que cresce, que parece uma coisa tão minúscula, e depois cresce e se enraiza, também assim a igreja de Deus, espalhada no mundo inteiro. E olhemos esta semente plantada no coração dos santos. Olhemos São Francisco de Assis, uma semente plantada de modo tão pequeno e cresceu de modo assombroso que até espantou ele mesmo. Esta semente plantada no coração do nosso fundador Padre Boela, que fez a congregação crescer também de modo tão assombroso. Mas esta semente, este reino de Deus que cresce cada dia, ele sofre violência. Mateus 11, 12. Desde a época de João Batista até o tempo presente, o reino de Deus sofre violência, e são os violentos que a conquistam. Esse reino dos céus sofre violência, sofre perseguição, sofre a perseguição do mundo e a perseguição também do próprio demônio, que quer roubar esta graça que é espalhada nas almas, a graça da santidade, quer roubar a graça das famílias santas, o tesouro da graça nos corações. É fato, que existe o reino de Satanás,
contra o qual nós temos que combater. O livro A Igreja e o Mundo Moderno, do padre Mainvielle, ele apresenta de modo evidente, denuncia este reino de Satã que impera no mundo desde Adão, desde o pecado. Esse império domina. Jesus vem para restaurar o seu império. E diz ele no seu livro: no mundo de hoje, assim como existe uma igreja sobrenatural fundada por Jesus Cristo, que busca a salvação eterna do homem, também existe um poder oculto. Também existe um poder oculto de homens que tentam estabelecer uma cidade materialista, ateísta, satânica, que busca a perdição eterna do homem. Esse poder oculto é o mesmo que foi denunciado pelo padre Pedro Arrupe, superior dos jesuítas, no Concílio Vaticano II, no ano 65. Disse esse padre Arrupe, que existe uma sociedade ateísta que controla as organizações mundiais nas finanças, cinema, rádio, imprensa, que opera de uma forma extremamente eficiente, que tem um domínio sobre as organizações internacionais, nos círculos financeiros, nos domínios das comunicações, que esta sociedade oferece um perigo terrível do comunismo, que exerce uma influência insidiosa sobre a vida dos crentes, inclusive de padres religiosos, com o veneno oculto que produz em seus frutos o naturalismo maçônico, o ateísmo e a rebelião. Isso não é meramente uma teoria da conspiração. Este poder oculto, operando por séculos, trabalha hoje de forma acelerada pela dominação universal e total do mundo. A crise que nós estamos testemunhando tem um caráter excepcional, único e novo após a vinda de Cristo. Corresponde a um novo desencadeamento de Satanás, a um desencadeamento de força e gestos anti-Deus que chegam a desacelerar e até a rejeitar o desenvolvimento normal das forças evolutivas da criação. O primeiro passo deste programa de Satã é a degradação do homem e depois a implantação da sinarquia, que é a forma de governo de alguns poderosos, que está dentro da agenda desta, vamos dizer assim, deste programa do demônio. Este programa já está acontecendo de forma acelerada. O homem totalmente dependente da máquina, consequentemente, se torna totalmente materialista. Um movimento que persuade de forma irresistível o ser humano, onde a igreja perderá totalmente a sua personalidade pública, daquela que conduz os povos à salvação. E então assim acontecerá a implantação da civilização satanocrática. Por isso, sabe que vamos dizer assim, esta seita, este povo sabe que não pode destruir a igreja, definitivamente a igreja, então ele usa da igreja, usará da mesma igreja para o seu projeto. É o que está acontecendo, especialmente influenciado pela mídia, pelo meio da mídia. Por isso, queridos irmãos, restaurar o reino de Cristo é uma urgência, perceber as insídias, os erros de Satanás e levantar para restaurar o reino de Deus. Devemos restaurar o reino de Deus, né? O reino de Deus não é uma história romântica, senão que é realidade. Deus tem que reinar verdadeiramente nas leis, na sociedade, na família, em todos os lugares tem que triunfar, e sobretudo em nosso coração. O reino de Deus tem que causar no coração o mesmo que causou na vida dos santos. A primeira coisa que nós devemos fazer para que esse império seja realizado é deixar o pecado, né? Quando a gente peca, deixamos o reino do demônio dominar sobre nós e perdemos o domínio do reino da graça. O reino de Deus começa em nosso coração. O que nós estamos fazendo para que Deus reine? Devemos fazer todo o esforço possível para levar o reino de Deus aos corações. O que você está fazendo para que Deus reine nos corações?
O reino de Satanás é contra a vida, é contra a verdade, mas diz no Evangelho de Lucas 13:32, não tenhas medo, pequeno rebanho, porque pareceu-me bem ao vosso Pai dar-vos o reino. Trabalhemos, portanto, para que este reino seja lançado como semente nos corações e dê fruto. Não temas. Todos os grandes reinos da história da humanidade sucumbiram e já não existe mais. Mas o reino de Deus, representado pela igreja sobretudo, continua e continuará para sempre. Que a Virgem Santíssima nos dê a graça de que este grão de trigo, plantado em nós de modo silencioso, possa dar frutos de santidade, que sobreabunde em graça e transforme o mundo inteiro.